Olá, estamos no programa Mulheres da Conecta Mais Web TV. A pauta de hoje vai ensinar você a descobrir como você funciona, como os outros funcionam e como fazer o mundo à sua volta funcionar melhor. Estamos falando da PNL, Programação Neurolinguística. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora Geni Maziero para fazer parte do nosso programa. Olá, Geni, seja bem-vinda ao nosso programa. Um prazer contar com você num momento como esse. Dando início à nossa conversa, ao nosso bate-papo, nós gostaríamos que você colocasse o que é PNL. Muito bem. Então, a programação neurolinguística tem toda uma história em volta dela que é ligada à história do ser humano. Ela é jovem ainda e ela foi criada mais ou menos no ano de 1970 por Richard Bandler e John Grinder, um linguista e outro perito em computação. Por isso eles chamam que o nosso cérebro é igual a um computador, porque nós conseguimos fazer programas dentro dele. Então, por isso também o nome Programação Neurolinguística. Programação porque nós temos essa capacidade e nós podemos desenvolver essa habilidade de programar o nosso cérebro. Então, por isso também aquela frase, somos o que pensamos, que os nossos pensamentos, junto com os nossos sentimentos e emoções, nós programamos o nosso cérebro de forma automática, normalmente de forma inconsciente, mas nós podemos programar de forma consciente também. E no início desse estudo, eles pesquisaram pessoas brilhantes, né? Isso. Nos Estados Unidos, a mente de pessoas brilhantes para saber como funcionavam, é isso? Eles pesquisaram, começaram por muitos terapeutas que usavam uma série de perguntas que nós temos até no metamodelo de linguagem, que são as super perguntas, que perguntas eles faziam para transformar a vida das pessoas. Então eles pesquisaram esses estudiosos dessa área, inclusive pessoas de sucesso na área dos negócios, na área comercial, na área da saúde também, na área da educação também. Então a programação foi uma pesquisa de muitos e muitos anos. Então, eu li alguma coisa sobre que para empreendedores é super importante ter esse treinamento também. Sim, com certeza. Por quê? Porque o empreendedor, ele é uma pessoa extremamente criativa. E a neurolinguística transforma nossa mente, faz com que a gente busque recursos internos. A neurolinguística não traz nada assim de novo, de muito novo. O que ela traz é despertar aquilo que você já tem, os seus recursos internos. Então, os líderes, os empreendedores, se eles estão já nessa classe, é porque eles têm alguma coisa, um diferencial. Eles têm. Então, por isso que eles estão já nesse patamar. Mas a neurolinguística, ela vem dar mais recursos, agregando aqueles que eles já têm. Por isso o nome programação vem de programar, eles conseguem fazer uma programação diferenciada na sua mente. E neuro vem dos nossos processos neurológicos, então dos nossos neurônios, da nossa capacidade. Os nossos processos neurológicos recebem as informações que vêm de fora, percebem de uma maneira diferente as informações que vêm de fora através dos nossos 5 sentidos, que são visão, audição, tato, sentir e olfato. Então, assim, essas janelas que nós chamamos de janelas neurais, elas vêm, são os nossos filtros, mas ela vem para nos despertar. E nós temos a todo momento, a toda hora, nós temos a capacidade, nós podemos também ampliar esses filtros. É isso que é importante. Então, essa classe de empreendedores, eles estão a todo momento, como eles enfrentam muitos desafios, eles estão ampliando esses filtros, abrindo esses canais mais. Por isso que tem pessoas que têm um canal visual mais desenvolvido, outros sinestésico e outro auditivo, porque dentro da sua área eles têm essa possibilidade. Geni, você poderia explicar mais sobre esses canais de entrada? O que seria uma pessoa visual, uma pessoa mais auditiva e a outra mais sinestésica? Sim, e como fazer, como saber Sim, isso, como né? saber. Então, eu só vou concluir da onde que vem programação neurolinguística, vem da linguagem. Então, a nossa linguagem que a gente
A gente fala com a gente mesmo. Essa linguagem, o que eu digo para mim, tem uma influência muito forte sobre o meu comportamento e sobre o comportamento do outro também. Então, a linguagem pode ser verbal e não verbal. Então, a linguagem verbal é aquilo que eu digo que é muito pouco. Nós pensamos sempre que aquilo que eu falo é que vai influenciar a pessoa. Na verdade, não é. O que a palavra, ela comunica, o impacto maior não é da palavra. A palavra comunica 7%. O tom de voz já tem um impacto um pouquinho maior, que é 38%. Mas o que impacta mesmo, sim, o que impacta mesmo é a linguagem não verbal, aquilo que a gente não diz com palavras. Mas sim, expressa através de gestos, através da fisiologia, através do movimento dos olhos, dos braços, das mãos, do nosso corpo, da maneira da pessoa olhar, da maneira dela caminhar, de como ela da postura também. Então, isso comunica 55% da nossa comunicação de todas as pessoas. Então, é muito importante a gente considerar esse impacto. Por exemplo, numa sala de aula, uma professora, olha o impacto que tem, não a palavra dela, mas o que incomoda, às vezes, é a postura, é a fisiologia, a forma como ela gesticula. E o próprio tom de voz, ele é maior do que a própria palavra, sim, né? Os filhos impacta mais. Então, assim, a gente percebe isso porque, assim, ó, dependendo do tom de voz que uma pessoa lhe fala alguma coisa, a gente vai interpretar desta ou daquela maneira, né? Por isso que a gente... a pessoa mais brava, então, assim, muitas vezes a gente pode cobrar dos filhos, dos próprios alunos, usando um tom de voz adequado, vai impactar, às vezes, muito mais do que a pessoa chegar com um tom de voz mais rude ou mais agressivo, né? Então, assim, tem muitas maneiras de se falar com as pessoas aquilo que a gente quer falar. Claro, dá pra ver no comércio também, né? O tom de voz. Mas eu acho que tudo e a expressão. Tudo tem que bater com a tua maneira de ser. Não adianta você adaptar uma postura que não é tua para conseguir tal coisa, não é verdade? Eu acho aquela coisa assim, ó, você ser o lance do Facebook, né? É fácil. Papel, computador, tela, aceita tudo. Escreve aí, aceita tudo. Agora, bater com o que você coloca as mensagens lá no Facebook, escreve lá no Facebook e ser é bem diferente, né? Então, é essa concordância entre você ser e ter a atitude de ser. Isso, né, então tem que haver uma congruência. Isso aí. Entre o pensar, o falar e o agir. sentir. O sentir. Então, essa congruência que traz essa originalidade para a pessoa, porque ela está sendo ela mesma. E dentro do sistema representacionais, que foi o que você perguntou, que são os nossos canais, já diz canais perceptivos. Então, esses canais são como está desenvolvido meus canais para mim perceber mais coisas. Por exemplo, a pessoa que faz uma propaganda muito criativa, as coisas estavam sempre ali, mas só ela percebeu. Então, a pessoa com os canais mais desenvolvida, ela vai ter outra forma de perceber. Por exemplo, a pessoa visual, ela aprende vendo imagens e no cérebro dela nós formamos um mapa de mundo. E nesse mapa, então, a pessoa visual, ela armazena as informações como num computador de forma visual. A pessoa auditiva, quando ela quer lembrar um conteúdo, ela vai ouvir a voz do professor falando. Então, ela armazena de forma auditiva também. E o cinestésico, através da sensação, ela é muito ligada à emoção. E eles têm também tom de voz diferenciados, porque o visual fala mais alto um pouco e mais rápido e gesticula também, enquanto que o auditivo, ele tem um tom de voz médio. Ele tem um tom de voz médio e ele fala mais lento. E o cinestésico mais lento ainda e mais baixinho também. Então, cada canais, eles têm valores. Vejam que valores na nossa vida têm uma grande importância. Valores é assim, aquilo que dá sentido para a tua vida. Então, veja que o valor do visual é a ordem, a estética e a limpeza. Então, um empreendedor visual, ele chega na empresa, ele já vai entrando, já vai olhando, ele já vai enxergando o que está fora do lugar, e isso vai vendo se o funcionário
fez o trabalho. Ótimo, funcionário saber. Então, a Pessoal. mesa dele tem que estar super arrumadinha, em ordem e limpa. Então, é a limpeza, a ordem e a estética. As pessoas visuais, os valores essenciais em tudo na vida deles é isso. Por exemplo, do auditivo, o valor dele é a qualidade. A qualidade do produto, tudo que ele fizer na vida dele tem que ter qualidade, é tudo de altíssima qualidade. E o sinestésico é o conforto. O sinestésico prima pelo bem-estar, pelo conforto, pelo sentir-se bem. Isso é o sinestésico, ele não se sente bem. Estranho, tu vê. Eu tenho uma amiga que me dizia que eu era bem sinestésica. Agora, de acordo com a tua descrição, meio que embolou a grande pessoa área. muda conforme o contexto também. Bem, tá certo. Conforme isso. o contexto Verdade. muda. Então vejam que nos relacionamentos na empresa, entre casais também, é muito importante se conhecer, porque eu vou me relacionar com o visual. Se, por exemplo, um visual casa com uma mulher sinestésica, a mulher sinestésica é pelo conforto, pela comunidade, tranquilidade. Ela chega em casa, ela quer descansar, ela quer ficar, se sentir bem, ela não está preocupada com limpar a pia, com lavar a louça, saber se tem coisas fora do lugar, enquanto que o marido se preocupa com as coisas tudo no seu devido lugar. Mama. Então, às vezes, desajustes são bem simples em função disso. Quando a pessoa compreender, acaba as discussões, os conflitos entre pessoas, entre casais, tanto em empresa como no relacionamento familiar. E como fazer para as pessoas que querem saber o que elas são? Autoconhecimento. Não Nós tem temos um- testes, tem nós testes. temos testes para fazer, para ver qual o canal mais desenvolvido. Todos nós temos os 3 canais, mas nós temos um que é mais desenvolvido. Depois que tu sabe, isso facilita muito a tua vida também. Muito facilita. E tu pode Inclusive, desenvolver os outros, né? Inclusive, mais fácil. quando a gente vai comprar, depende do canal da pessoa, nós vamos comprar. Aconteceu. Eu fui numa loja, por exemplo, o sinestésico, ele quer coisa confortável, macia, gostosa, que não aperte. Eu estou na fase sinestésica. Eu lembra que fui falei? numa loja comprar um calçado e eu pedi, olha, eu quero um sapato que seja confortável, macio, que eu consiga caminhar com ele e me sentir bem. E a vendedora me trouxe um sapato, ela disse, olha, esse é o sapato mais bonito que nós temos na loja. É muito lindo e é muito bom. Qual foi a parte que eu não entendi? Eu pensei comigo, mas eu não pedi isso. Isso, Eu qual não foi a pedi um parte que a sapato senhora bonito. não entendeu? Eu pedi um sapato confortável e macio. Então, tudo depende da comunicação. Se ela tivesse chegado e dissesse, olha, esse sapato é confortável, eu teria levado. Entendeu? Tu vê como é que é, assim, ó, é falta de comunicação. Para os vendedores é muito importante Exatamente. conhecer, porque a pessoa faz a pergunta dentro do canal dela. Chegar a Que pessoa, o cliente já identificar, né? Já identifica para poder Por isso, oferecer o exatamente, produto. quando tu falou empreendedores ali atrás, Robe, eu pensei assim, claro que para empreendedores é ótimo, porque tudo envolve, né? Mas assim, ó, quem não quer ser a melhor mãe do mundo? Quem não quer ser a melhor professora do mundo? Quem não quer ser o melhor garçom? Ou a melhor vendedora? Da vendedora. Entendeu? Mas por isso que a gente- Então, em todos os setores, de acordo Mas com tá o... bem em vogue, sabe? Naquela coisa que eu li que para empreendedores, para alunos. Claro, e- porque você tem várias pessoas sob o teu comando. Mas eu É acho diferente que de pra uma... vida fica mais fácil se tu faz uma programação neurolinguística, vai ficar mais fácil para tua vida. Vai facilitar. Sem dúvida. Exatamente, e a PNL vem justamente nisso, de que a pessoa tem que se conhecer, Isso. conhecer os outros e Conhecimento. conhecer o mundo para poder entender melhor e se relacionar melhor com o mundo. Nós vamos parar por aqui, vamos fazer um intervalo para os comerciais e a gente volta em seguida.